Pare, não role a tela. Vá agora para o seu quarto. Se não puder ir fisicamente, vá mentalmente. Feche a porta. O que eu tenho para te dizer não é para os ouvidos da sua casa, é para a estrutura da sua alma. E aquela sensação que você teve nas últimas noites, aquele aperto no peito que veio sem motivo aparente, aquela vigília às 3 da manhã em que você acordou sem despertador e ficou olhando para o teto até clarear, não foi imaginação. Não foi cansaço acumulado. Era o seu corpo recebendo o que a sua mente ainda não tinha como nomear. Era o seu espírito gritando por este momento de isolamento. E é por isso que você está aqui agora. Você chegou até este ponto da sua jornada carregando um silêncio que poucos entendem. Um período longo, talvez meses, talvez anos, em que as respostas não vêm, as portas não abrem, e a sensação é a de caminhar em um corredor escuro e sem fim. Você está cansado, um tipo de cansaço que não se resolve com uma noite de sono, e você está perto, perigosamente perto, do ponto de desistência. Mas hoje algo aconteceu. Um pensamento, uma oração curta, um suspiro de rendição no meio do dia. Algo que você fez, talvez sem nem dar nome, e que abriu uma exceção no céu, uma fresta. E esta mensagem atravessou essa fresta para te encontrar antes que a noite de hoje termine. Eu preciso que você entenda a anatomia desse cansaço que te trouxe até aqui, porque ele não é uma coisa só. Ele opera em 3 territórios distintos da sua vida, e é por isso que parece que você está perdendo a guerra em todas as frentes ao mesmo tempo. A primeira camada é o seu corpo. O seu corpo está exausto de uma guerra que a sua mente trava. É o corpo que não dorme direito, mesmo quando você apaga as luzes às 10 da noite. A alma permanece em alerta, como um soldado em seu posto, esperando um ataque que nunca vem ou uma ordem que nunca chega. É o despertar súbito às 3h20 da manhã, com o coração acelerado e um aperto no peito que não tem diagnóstico médico. Você fica ali olhando para a escuridão do quarto e a sua única companhia é o som da sua própria respiração e o peso do que ainda não foi resolvido. Não é insônia, é vigília. Seu corpo está montando guarda por algo que sua alma sente que está sob ameaça. E ele não vai descansar enquanto a ordem de cessar fogo não for emitida do alto. A segunda camada é a decisão. As decisões do seu dia comum. Não falo das grandes viradas de chave, mas das pequenas dobradiças que emperraram. A resposta de um e-mail que você adia há 3 dias. A conversa com um funcionário que você sabe que precisa ter, mas não encontra as palavras. A escolha entre 2 caminhos que, na superfície, parecem simples, mas que para você se tornaram montanhas intransponíveis. E o pior, o padrão. O mesmo erro se repetindo, mas com pessoas diferentes, em contextos diferentes. A mesma decisão errada, tomada no calor da dor ou da urgência, que na semana seguinte já revela seu gosto amargo de precipitação. Você já diagnosticou o padrão. Você o vê claramente. Mas é como se houvesse um trilho invisível que te força a voltar para ele, e você não consegue quebrar o ciclo. E a terceira camada, a mais crítica, a que te fez fechar a porta hoje. A sua família. A sua casa sente o peso da sua guerra silenciosa. Sua esposa, seu marido, já aprendeu a não perguntar como foi o seu dia, porque a resposta está escrita no seu silêncio quando você entra pela porta, no jeito que você coloca as chaves na mesa, no suspiro fundo que você solta achando que ninguém ouviu. Seu filho, sua filha, parou de te procurar para falar sobre as coisas pequenas do dia, sobre a nota da prova ou o amigo da escola, porque ele sente, a criança sente, que você não tem mais espaço. Não por falta de amor, por falta de onde colocar. Sua neta, seu neto, que antes corria para o seu colo e encontrava um refúgio, hoje encontra um homem presente no corpo, mas ausente na alma, e se contenta com um abraço rápido, sentindo que o avô que ele conhecia está em outro lugar. E hoje, de novo, você chegou em casa e, sem querer, descarregou neles o peso que o mundo colocou em você. E a culpa disso é a razão pela qual você buscou o isolamento do seu quarto. Mas antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos,
para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica que você não teve. Segundo, vou te entregar o nome hebraico original para o tipo de silêncio que você encontra quando fecha a porta. Quando você ouvir, vai entender que nunca esteve sozinho ali dentro. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final, eu vou declarar 3 nomes sobre você, não uma bênção genérica, uma comissão específica com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão, e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Se ficar, você sai com a chave. Não vale os próximos minutos fazer isso pela metade. Fique até o fim. O que você tem vivido é o equivalente espiritual de uma semente no inverno. Alguém, com intenção clara, colocou algo de valor inestimável dentro de você. Uma promessa, um chamado, um destino. E então o solo ao seu redor endureceu. Ficou frio, escuro, sem nenhuma evidência externa de que algo está vivo ali embaixo. Para quem olha de fora, é só um terreno baldio, um tempo de pausa de inverno. Mas a semente não está morta. Ela está em um processo que exige o escuro. Ela está usando a pressão da terra, a dureza do solo, para fortalecer sua casca antes de rompê-la. O que você chama de silêncio de abandono é, na verdade, o ambiente controlado que a semente precisa para não germinar antes da hora. Se ela tentasse romper o solo no meio da geada, morreria. O inverno não é seu inimigo. É sua proteção. E é aqui que entra o ponto nevrálgico da sua batalha. Você não tem lutado mal. Você não tem orado errado. Você não perdeu a fé. Você tem lutado a guerra certa, mas com as mãos nuas. Você tem estado no campo de batalha sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe nem onde ele está guardado. Você tem tentado cavar a terra congelada com as unhas quando havia uma ferramenta forjada para isso disponível para você. Antes de eu continuar, quero saber quem está aqui comigo agora. Comenta uma palavra. Estou aqui. Não é like, não é favor para mim. É decreto de posicionamento. É você marcando presença antes do que vem a seguir. Porque o que vem a seguir não é para quem entrou de passagem, é para quem ficou. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você? Algo que Salomão, o homem que entendeu de sabedoria mais do que qualquer outro, deixou registrado que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça, guarda essa chave no bolso. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, no auge do seu poder, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. Pediu um coração que ouve. E Deus ficou tão comovido com a pureza do pedido que lhe deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Com essa sabedoria,
Ele julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Um caso que parecia insolúvel. Ele escreveu 3.000 provérbios, sentenças de sabedoria que são usadas até hoje em salas de reunião e em mesas de cozinha. Ele governou Israel no ápice histórico de paz e prosperidade que aquela nação já viu, antes ou depois. A rainha de Sabá, uma das mulheres mais poderosas do mundo na época, viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria com perguntas difíceis, e quando voltou para sua terra, disse que nem a metade da grandeza que viu lhe tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, o filho de Davi, citou Salomão pelo nome, validando sua autoridade. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que, mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Reunião da sabedoria atemporal de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram uma pessoa do estado de sobrevivência constante e a trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos de áudio guiado antes de dormir, ancorado no que Davi, o pai de Salomão, escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. É para quem não se lembra mais o que é deitar a cabeça no travesseiro e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes que o dia te posicione. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. É a postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina comecem a falar por você. É para começar o dia como quem foi chamado, não como quem já foi esmagado antes mesmo das 8 da manhã. E o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e sentir que não serviu para você, você manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta. Integralmente. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa da minha parte. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco tem que ser nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar
É o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta do instrumento certo na hora certa. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com a alma ainda em alerta não está a meses de distância. É hoje, talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar já pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, não é na semana que vem. É amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que seu corpo vai pagar a conta. Cada manhã sem o despertar da clareza é uma manhã em que o mundo reescreve quem você é primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a sua casa sente, e você nem percebe que ela sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que você tem vivido não é um acaso, não é uma maré de azar. É um processo com marcadores claros que, uma vez que você os reconhece, nunca mais os confunde com derrota. E Deus me mandou aqui hoje para te dar 5 desses sinais, 5 evidências de que o seu isolamento é, na verdade, uma convocação. Preste atenção. Reconheça a sua própria história no que eu vou descrever. Sinal. 1. O recuo estratégico. Você tem se pego desejando ardentemente o fim do dia, mas não para descansar o corpo, não para se divertir ou socializar. Você anseia pelo fim do dia para finalmente ficar sozinho, para ir para o seu quarto e fechar a porta. O que as pessoas ao seu redor, e talvez até você mesmo, têm diagnosticado como cansaço social, como esgotamento, é, na verdade, a sua alma te empurrando para o local do encontro marcado. É o Espírito de Deus te chamando para fora do barulho, para a câmara de audiência, onde o que é importante pode ser dito sem interferência. Você não está fugindo do mundo. Você está correndo para a sala do trono. Sinal 2. A fronteira da soleira. Pense no seu retorno para casa nos últimos dias, o momento em que você estaciona o carro na garagem ou na frente do seu prédio. O motor já está desligado, as chaves na sua mão, mas você não sai do carro. Você fica ali por 2, 3, talvez 5 minutos, em silêncio, olhando para o nada. Você não está procrastinando. Você não está apenas cansado. Você está, em espírito, trocando de armadura. Despindo a armadura pesada da batalha do dia para vestir a armadura da performance que você sente que precisa assumir dentro de casa. Aquele pequeno intervalo de hesitação, aquele suspiro fundo antes de girar a maçaneta, é o seu espírito sentindo o peso de ter que ser forte para a sua família, quando por dentro você está em ruínas. Sinal. 3. A vigília da nuca tensa. Responda com honestidade, apenas para você. Há 2 ou 3 noites você acordou de madrugada, acordou de repente com uma tensão na nuca, um peso nos ombros que não fazia o menor sentido? Você rolou na cama, tentou ajeitar o travesseiro, achando que era a posição em que dormiu. Não era. Era o seu corpo registrando com antecedência a urgência de uma decisão que a sua mente ainda não conseguiu processar. Você não estava com insônia. Insônia é para quem não consegue dormir. Você dormiu e foi acordado. Você estava sendo convocado para uma vigília. Seu corpo recebeu a intimação antes da sua mente consciente. Aquilo não foi uma falha do seu corpo. Foi uma convocação do céu. Sinal 4. O eco dos erros passados. No silêncio do seu quarto, quando o mundo finalmente se cala, as lembranças voltam. Não as boas. As lembranças dos mesmos erros que você já cometeu, das mesmas escolhas precipitadas, voltam com uma clareza dolorosa, quase como um filme sendo projetado na parede da sua mente. Você se vê novamente naquela situação,
tomando aquela mesma decisão errada, e a vergonha queima como se fosse hoje. Isso não é autossabotagem. Não é apenas culpa. É o Espírito Santo usando o silêncio para projetar o diagnóstico na sua frente, para que você finalmente pare de tratar o sintoma e ataque a causa raiz do padrão que tem te mantido em cativeiro. Sinal 5. A busca infinita na tela. A noite chega. Você deita, mas o sono não vem, e você pega o celular, e começa a rolagem incessante. Vídeos curtos, notícias, redes sociais, qualquer coisa que produza ruído e movimento. Você diz a si mesmo que está apenas relaxando, se distraindo, mas a verdade é mais profunda. Você está procurando em uma tela de vidro a resposta, a paz, a palavra de alívio que só pode ser encontrada no silêncio de um quarto de porta fechada. Você não está apenas se distraindo, você está inconscientemente cavando em poços secos enquanto a fonte de água viva jorra no silêncio que você está evitando. Esses sinais não são sintomas de uma falha. São a evidência de um processo. Você tem estado em uma câmara de pressão. O carvão, para se tornar diamante, não precisa de descanso e afeto. Ele precisa de pressão e calor extremos, no escuro absoluto. Cada um desses sinais é um ponto de pressão sendo aplicado sobre a sua estrutura. A pressão da solidão, a pressão da responsabilidade, a pressão do passado. E você tem sentido que vai quebrar. Mas o mestre artesão conhece a exata medida de pressão que o material suporta. Você não está quebrando, você está se transformando. Antes de eu te entregar o nome hebraico do que você carrega, faça uma coisa. Conta nos comentários em quantos desses 5 sinais você se reconheceu. Não para exibição, para registro. Quem se reconhece em 3 ou mais carrega exatamente o que esse vídeo foi preparado para responder. Escreve o número, só o número, e continua comigo. E sobre o que você acabou de admitir nos comentários, esse número que você escreveu, esse reconhecimento, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele mapa que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido. É por isso que a ordem importa. Primeiro, o nome, a identidade. Depois, o instrumento para defender essa identidade na segunda-feira de manhã. Fique. E agora, se você se reconheceu, comenta também. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não para mim, para você ler depois e lembrar do que você admitiu hoje. Porque o que se admite uma vez, deixa de ser invisível para sempre. Você acha que está buscando silêncio. Mas há uma palavra em hebraico para o que você realmente procura, e não tem nada a ver com a ausência de som. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique. Feche os olhos. Se não for possível, apenas desvie o olhar da tela. Respire fundo, uma vez. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Agora solte devagar. Coloque a sua mão direita sobre o peito. Sinta as batidas do seu coração. O que você vai ouvir agora não é para a sua mente analisar. É para o seu espírito reconhecer. O que tem acontecido com você tem um nome. Você achou que estava buscando silêncio. Que o isolamento no seu quarto era uma tentativa de encontrar um pouco de paz, um pouco de ausência de som para poder pensar. Mas o que sua alma realmente anseia não é silêncio, é por uma palavra. E há um nome em hebraico para o tipo específico de palavra que você tem esperado no escuro. E quando você ouvir, nunca mais vai chamar este período da sua vida de pausa ou vazio. A palavra é dabar. A maioria das traduções vai te dizer que dabar significa simplesmente palavra. Mas isso é como dizer que o sol é apenas uma lâmpada. No hebraico original, dabar não é a palavra como som. Não é a promessa falada que o vento leva. Dabar é a palavra como evento. A palavra como matéria. A palavra como uma coisa tangível que Deus envia para a realidade para alterar a composição do que existe. Quando Deus libera um dabar, Ele não está apenas falando. Ele está enviando uma realidade física para o mundo. Imagine um arquivo no céu,
um cofre, com uma gaveta que tem o seu nome. Dentro dessa gaveta, há uma pasta selada. O período de silêncio que você viveu foi o tempo em que você esteve diante dessa gaveta, sentindo que havia algo ali para você, mas sem a chave para abrir. O seu clamor, aquele suspiro no meio do dia, foi o pedido pela chave. E a palavra, o Dabar, é essa chave. Ela não apenas te diz o que está na pasta, ela é o ato de Deus abrindo a pasta. No Salmo 147, versículo 15, está escrito: Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra, seu Dabar, corre velozmente. Preste atenção. A palavra de Deus não passeia, ela não flutua, ela corre, como um mensageiro em uma missão de urgência, como um evento que tem um destino e um tempo para chegar. O silêncio que você ouviu no seu quarto não era a ausência de Deus. Era o som do espaço sendo limpo para que o Dabar de Deus pudesse correr na sua direção sem obstáculos. Este período da sua vida agora tem um nome. Antes mesmo de ter um fim, ele tem um nome. Não é o período da espera. Não é o período da dúvida. É o período do Dabar a caminho. O que você sentiu não foi o abandono de Deus, mas a tensão no ar que precede a chegada de um evento de alta importância. A atmosfera muda, a pressão aumenta, o espírito sente antes que os olhos vejam. Aquela semente que foi plantada em você, que passou o inverno debaixo da terra fria e dura, não estava esperando pela primavera. Ela estava esperando pelo Dabar que comanda a primavera, pela ordem, pelo evento, pela coisa que Deus envia e que diz ao solo: acabou, solte o que você está segurando. O seu inverno não estava esperando por uma estação, estava esperando por uma palavra, e agora você sabe o nome do que carrega, mas saber o nome é apenas o começo. Eu preciso te mostrar que alguém, um homem de carne e osso como você, também viveu seu período de isolamento, também esteve diante da sua própria encruzilhada, e também recebeu um Dabar, que mudou não apenas sua vida, mas a história de uma nação inteira. E o que aconteceu com essa pessoa vai mudar tudo para você. Prometo voltar a isto. Fique comigo. Você não é o primeiro a ser levado a um lugar de silêncio para receber uma comissão. Você não é o primeiro a sentir o peso de um reino sobre os ombros antes de ter o cetro na mão. Há um precedente. Há um homem que caminhou exatamente por este vale antes de você. E o que Deus fez com ele é o mapa do que ele está fazendo com você agora. O nome dele era Salomão. Ele era jovem quando herdou o maior reino que Israel já conheceu. Um reino construído pelo seu pai, Davi, um homem de guerra. E de repente o peso daquela coroa, daquele povo, daquela responsabilidade, estava sobre seus ombros. Ele sentia, como você sente agora, a distância entre a posição que ocupava e a sabedoria necessária para honrá-la. Ele sabia que a força que construiu o reino não era a mesma força que o manteria em paz. Então ele fez algo que ninguém esperava. Ele foi a Gibeão, um lugar alto, um lugar de sacrifício, um lugar de isolamento. Ele fechou a porta para o barulho do palácio, para as demandas da corte, para as expectativas do povo. Ele foi para o seu quarto. E naquela noite, naquele lugar de entrega silenciosa, Deus apareceu a ele e fez a pergunta mais perigosa e mais poderosa de todas. Pede o que queres que eu te dê. E aqui está a sabedoria aplicada que muda tudo. Salomão, no secreto, não pediu o que a maioria pediria em público. Não pediu a morte dos seus inimigos. Não pediu riquezas que o mundo pudesse ver. Não pediu uma vida longa. Ele pediu um lev shomeia, um coração que ouve, um coração que discerne. Ele pediu um instrumento. Pediu o critério para julgar, para tomar as decisões do dia comum, para saber a diferença entre o certo e o quase certo. Ele pediu a sabedoria para governar a si mesmo, para que pudesse governar um povo. Ele entendeu que todo o poder público nasce de um discernimento recebido no privado. O seu quarto, o seu carro, aquele momento de silêncio antes de entrar em casa. Essa é a sua Gibeão. O peso que você sente nos ombros é a sua coroa. E a pergunta que ecoa no seu silêncio é a mesma. Pede o que queres que eu te dê. Você tem pedido o fim da luta, o alívio da pressão.
Salomão nos ensina a pedir o instrumento para navegar a luta, a sabedoria para usar a pressão. Porque Deus não respondeu à petição de Salomão apenas com uma ideia. Ele o sintonizou em uma nova frequência, a frequência do discernimento. O dabar que Salomão recebeu naquela noite não foi uma promessa de que tudo ficaria fácil. Foi a entrega de uma ferramenta que o tornaria eficaz. Ele saiu de Gibeão não com menos problemas, mas com mais clareza. E essa é a mesma transmissão que está sendo aberta para você agora. E porque você permaneceu no seu posto, porque você teve a coragem de ficar em silêncio quando o mundo gritava, há 3 nomes sendo registrados sobre você no céu neste exato momento. Nomes que não descrevem quem você foi, mas comissionam quem você se torna a partir de hoje. Ouça com o seu espírito. O primeiro nome é Pima, guardião da promessa. Você é aquele que permanece no posto quando todos os outros desertam, guardando a semente da promessa durante o inverno mais rigoroso. O segundo nome é portador de decreto. O que você recebe no secreto não é para seu consolo apenas. É um decreto que tem o poder de reordenar a realidade da sua casa e do seu trabalho. O terceiro nome é enviado antes do tempo. Você está sendo preparado no escuro para um momento que ainda não chegou, comissionado para uma missão que o mundo ainda não está pronto para ver. Se você está sentindo o peso do que acabou de ser revelado, deixa o like agora. Cada like é uma pessoa que também precisa receber essa palavra e que o algoritmo vai entregar por causa do seu gesto. Você não está fazendo por mim. Está fazendo por quem ainda não chegou aqui e que precisa chegar antes da semana terminar. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Agora que você tem seus nomes de comissão, entenda. O inimigo não luta contra quem você era. Ele luta contra quem você está se tornando. E ele tem um mapa de batalha, uma estratégia com 3 movimentos principais que ele usa repetidamente contra os escolhidos que chegam a este ponto. Até hoje, você estava lutando sem conhecer a tática dele. A partir de agora, você opera com o mapa estratégico dele em mãos. E quem tem o mapa do inimigo, antecipa o ataque. A primeira tática do adversário é a erosão pela comparação. Ele inunda o seu silêncio com as imagens do palco dos outros. Enquanto você está no seu quarto, no escuro, travando a batalha que ninguém vê, ele projeta na tela da sua mente e do seu celular o sucesso aparente, a colheita pública, a celebração de quem parece estar muito à sua frente. Ele quer que você compare o seu processo de porta fechada com o resultado final dos outros, para que você comece a acreditar que este tempo de isolamento é um atraso de vida, um desvio, uma falha no seu caminho. Ele quer que a sua semente, debaixo da terra, sinta inveja da flor que já está no vaso. A sua arma contra isso é o decreto de singularidade. Você precisa declarar em voz alta no seu quarto que a sua trajetória é única e não permite comparação. Que a sua sala de reuniões com Deus é um lugar de honra e não pode ser medida pelo palco de mais ninguém. Você vai dizer: meu caminho é meu tempo é dele, minha guerra é singular. Você para de dar voz ao que você sente quando se compara e começa a dar voz exclusivamente ao que Deus disse sobre você no secreto. Esta arma não nega a realidade dos outros. Ela estabelece a soberania do seu próprio processo. A segunda tática é a erosão da percepção. O adversário pega o silêncio de Deus, a ausência de resposta imediata, e a reinterpreta para você como prova de rejeição. Ele sussurra: se Deus estivesse com você, ele falaria. Se o seu caminho fosse este, a porta já teria aberto. Este silêncio não é preparação, é abandono. O objetivo dele é te convencer a abrir a porta e voltar para o barulho do mundo antes que o dabar, a palavra evento, chegue. Ele sabe que a palavra está a caminho, que a única forma de impedi-la é fazer você sair do local de recebimento. Contra isto, sua arma é a memória do altar. Em algum ponto da sua jornada até aqui, houve um momento em que a presença de Deus foi real, inconfundível. Um livramento,
uma resposta, uma paz que não fazia sentido. Você precisa agora identificar esse momento. Dê a ele um nome: o altar do hospital, o altar do carro, o altar da cozinha, às 3 da manhã. Essa memória não é um sentimento bom do passado. É uma âncora. Quando o inimigo disser que o silêncio é rejeição, você vai fincar a âncora da sua memória e dizer: o mesmo Deus que foi real naquele altar não se tornou uma mentira no silêncio de hoje. A terceira tática, a mais perigosa, é a erosão da persistência. Ela acontece quando você já venceu as duas primeiras. Você está no seu quarto, declarando sua singularidade, ancorado na sua memória. E então o inimigo começa a injetar ansiedade sobre os problemas que esperam do lado de fora da porta. A conta que vence amanhã, a conversa difícil que precisa acontecer, a pressão da rotina. Ele faz a sua vigília parecer irresponsabilidade. O objetivo dele é te fazer desistir a minutos da sua vitória, a 24 horas da sua virada. Ele sabe que a maioria dos escolhidos desiste no último quilômetro da maratona. Sua arma aqui é a resistência do último segundo. É a decisão consciente, teimosa e deliberada de permanecer de pé quando tudo em você grita para sentar. Quando a ansiedade mandar você sair do quarto, você respira fundo e diz: mais um minuto. É a arma de Josué, que marchou em silêncio por 6 dias e só gritou no 7º. É a resistência de Daniel, cuja resposta viajou por 21 dias, enquanto ele permanecia em seu posto. É a microdecisão de ficar apenas por mais um instante, quando toda a sua carne e toda a pressão do mundo exigem que você desista. É nesta resistência que a batalha é vencida. Se inscreve no canal agora, não como gentileza, como posicionamento. O que vai vir nas próximas semanas continua o que começou aqui hoje. Quem se inscreve fica no caminho. Quem não se inscreve tem que torcer para reencontrar. E reencontro, como você já aprendeu, custa caro. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo, não como um gesto automático, mas como um ato deliberado de puxar para dentro o ar do lugar santo em que você está. Solte o ar devagar e, com ele, solte a performance. Solte a armadura. Solte a necessidade de parecer forte. Aqui, neste quarto, diante do único que te vê por inteiro, você não precisa de fachada. Vamos orar. Senhor, eu venho diante de ti como teu filho, como tua filha. E a primeira coisa que eu faço é confessar. Estou cansado. Estou cansado em cada camada do meu ser. Meu corpo está exausto de vigiar noites que não terminam, tenso por batalhas que eu nem sei nomear. Minha mente está paralisada, presa no ciclo dos mesmos erros, adiando as mesmas decisões, com medo de errar de novo exatamente como errei antes. E a minha casa, Senhor, a minha casa sente o peso do meu silêncio. Eu construí um muro no lugar onde deveria haver uma ponte, e a dor de ver isso, a dor de sentir isso, é o que me trouxe até aqui. Mas apesar do cansaço, eu declaro que permaneço. Eu não abandonei o posto. Eu fiquei no escuro, no frio, no silêncio, porque uma parte de mim sabia que não era abandono, era convocação. E agora eu recebo os nomes que o Senhor declarou sobre mim. Eu sou guardião da promessa, mesmo quando não vejo o que guardo. Eu sou o portador de decreto, mesmo que minha voz tenha falhado. E eu sou enviado antes do tempo, preparado no secreto para o que o Senhor fará em público. Eu me aproprio destes nomes. Eles são meus. E agora eu calo a minha própria voz, para que a tua possa ecoar. Fale, Senhor, porque o teu servo ouve. E a voz que responde não é um trovão, é um sussurro que atravessa o ruído da sua alma e diz: meu filho, minha filha, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes mesmo do primeiro pensamento. Eu estava ali, contando as suas respirações, sentindo a vigília do seu corpo que se recusava a descansar, porque sua alma sabia que algo grande estava em movimento. Aquele peso não era o seu fim, era o peso da minha glória se aproximando.
Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo, e no dia seguinte você acordou com o gosto amargo do erro que já tinha diagnosticado, mas não soube como evitar. Eu vi cada momento de paralisia. Eu vi a sua mão hesitar sobre o teclado, sobre o telefone. E em nenhum desses momentos eu te acusei. Eu estava apenas te mostrando os limites da sua força, para que você finalmente pedisse pela minha sabedoria. Eu te vi chegando em casa, carregando nos ombros o peso que o mundo colocou sobre você. E eu vi a sua família aprender a não perguntar. Eu vi o seu suspiro no carro. Eu vi a porta do quarto que se fecha. Eu te vi. E eu vi a dor disso em você. A dor de querer ser um refúgio e se sentir como um fardo. E é exatamente essa dor que eu vim tocar hoje. Não vim remover a luta. Vim te entregar as armas. Não vim te tirar do inverno. Vim te mostrar que a semente que eu plantei em você não morreu. Ela estava apenas cumprindo o seu tempo debaixo da terra. Mas hoje o Dabar foi enviado. A ordem foi liberada. O que estava escondido agora começa a romper a superfície. O seu tempo de silêncio não foi um tempo perdido. Foi o tempo mais produtivo da sua vida. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso destas palavras. O selo está sendo aplicado. A comissão está sendo registrada. O inverno acabou. A semente brotou. Agora você pode dizer amém. E se você disse amém em voz alta agora, escreve aqui embaixo também. Amém, recebido. Não como formalidade, como registro de que o que foi selado foi recebido. Quem registra, sela em duplicidade. Quem só ouve, sela uma vez. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje, como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Talvez agora apareça o pensamento de que você vai ver com calma depois. Esse pensamento não é seu. É o mesmo pensamento que apareceu quando outras palavras chegaram até você e foram adiadas. Você sabe disso porque está acontecendo de novo, exatamente como aconteceu antes. A diferença dessa vez é que agora você sabe o nome do pensamento. E saber o nome é poder não obedecer. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o peso que você carregou até hoje. E enquanto eu falava, um nome veio à sua mente. Talvez você já esteja tentando ignorar. Talvez tenha vindo 2 vezes. Esse nome não veio por acaso. Veio porque o vídeo precisa chegar até essa pessoa, e o caminho é você. Manda agora, pelo status do WhatsApp para todo mundo da sua agenda ver, pelo grupo da família, ou direto para essa pessoa. Antes de continuar a sua noite. Não é compartilhar vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar.
O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.